Bom dia, alunos do sétimo ano da Região 1. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a introdução do módulo 3. O tema da aula de hoje é a formação do povo brasileiro. Nós temos que entender que a população brasileira ela é bastante miscigenada. Isso ocorreu em decorrência de vários fatores. O principal deles é a mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no nosso país. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Todos esses grupos são oriundos, com exceção dos indígenas, claro, de imigrantes que vieram para cá e a partir dessa migração ocorreu uma miscigenação. O Brasil é um país com uma miscigenação populacional muito expressiva, tendo seu perfil populacional se formado justamente ao longo do tempo, conforme ocorriam os processos migratórios. A figura mostra como a população brasileira é miscigenada. Repare pela figura a diversidade étnica que nosso país apresenta. Temos nessa figura descendentes de africanos escravizados, descendentes de alemães, descendentes de italianos. Temos inclusive a mistura entre brancos e negros, a mistura entre a população indígena e negra, a mistura entre a população indígena e branca. Então, todos esses povos contribuíram para a formação da população brasileira. Os indígenas que já existiam aqui antes da chegada do colonizador europeu, do português. Os negros que foram trazidos como escravos da África. Os europeus e os asiáticos que emigraram para o Brasil em grandes quantidades, principalmente entre o século XIX e XX. Bom, o enfoque da aula de hoje será a população indígena no Brasil. Dados do IBGE, divulgados em 2000, constatou a existência de 700 mil indígenas no Brasil, dos quais 52% viviam em zonas urbanas, isto é, fora das aldeias de origem. Então perceba, se a população do Brasil, hoje em dia, é de aproximadamente 200 milhões de pessoas, e a população indígena, segundo dados do próprio IBGE, é de aproximadamente 700 mil pessoas, isso quer dizer que, hoje em dia, em quantitativo populacional, a população indígena representa uma das minorias étnicas no país. Isso tem vários fatores que explicam. O principal, claro, foi a colonização do europeu, do português. Mas hoje em dia, temos também uma falta muito grande de uma política no sentido de preservar essa população indígena. Ela poderia ser preservada a partir de demarcação de terra, a partir também da preservação da sua cultura, dos seus hábitos, dos seus costumes. Então, esses fatores explicam o fato da população indígena ter se reduzido ao longo de vários anos. Estima-se que na época da chegada dos portugueses viviam no país cerca de 5 milhões de indígenas de diferentes povos, com seus costumes, língua, crenças, modo de construir casas, enfim, maneira de obter alimentos, totalmente diferente da organização social que nós hoje em dia, por exemplo, estamos acostumados. É até mesmo diferente do modo de vida social dos portugueses colonizadores, quando chegaram no nosso país. Então a população indígena começou a ser dizimada porque ela era contrária, obviamente, aos interesses dos portugueses, que queriam apenas explorar nossos recursos naturais e não tinham apreço pela natureza, assim como a população nativa, a população indígena, tinha. Então, a partir daí, os colonizadores portugueses começaram a dizimar boa parte da população indígena. Bom, então já entendemos como a população indígena foi dizimada na época da colonização. Agora vamos entender como atualmente a população indígena ela está sendo dizimada, ou seja, está ocorrendo a redução da sua população em decorrência do seu extermínio. As terras indígenas normalmente são áreas férteis, são áreas boas para a agricultura, para a pecuária, para o garimpo, para a exploração de madeira. Então suas terras constantemente são invadidas por garimpeiros, pescadores, caçadores, poceiros, fazendeiros, até mesmo por empresas madeireiras. Outras terras também são cortadas por estradas, ferrovias,
linhas de transmissão, enfim. Além disso, é bastante comum os índios sofrerem os efeitos daquilo que acontece fora de suas terras, nas regiões que as cercam, poluição de rios, desmatamentos, queimadas. Então, tudo isso que foi trabalhado até agora, com relação ao extermínio da população nativa, nos leva a crer que é importantíssimo ocorrer a demarcação da terra indígena, para justamente legalizar suas terras e impedir formalmente que ocorra invasão. Afinal, o que é demarcação da terra indígena? Essa demarcação de terras indígenas refere-se à garantia dos direitos territoriais dos indígenas, estabelecendo os limites de suas terras a fim justamente de garantir a sua identidade. E essa demarcação ela é prevista, inclusive, pela Constituição Federal, desde 88, e também pelo Estatuto Índio. Bom, a demarcação de terras no Brasil ela é competência de um órgão do governo chamado FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Por que a importância dessa demarcação de terra? Essa demarcação ela visa justamente estabelecer os limites físicos das terras pertencentes aos indígenas, protegendo contra possíveis invasões. Invasões essas citadas no slide anterior, de garimpeiros, de mineradoras, madeireiros, enfim, do setor agropecuário. Então, justamente por isso que a demarcação de terras ela é fundamental. Como ocorre a demarcação de terras no Brasil? Bom, temos duas figuras aí. A figura da esquerda, ela representa a distribuição das terras indígenas regularizadas, de acordo com a região, sul, nordeste, sudeste, centro-oeste. Podemos observar que na região norte temos a concentração maior de terras indígenas. Por outro lado, na região sudeste temos a concentração menor. Já na figura da direita, temos justamente terras indígenas representadas em processo de demarcação. Então, em estudo, temos 112, delimitadas 42 terras, declaradas 73, homologadas 14, regularizadas 435 e interditadas 6. Afinal, vai depender do que para ocorrer demarcação de terra no Brasil? Depende dos interesses do governo vigente. De uns anos para cá, a demarcação de terra no Brasil ela vem diminuindo, o que pode ocasionar, está ocasionando de fato, um extermínio maior da população indígena e uma invasão maior também das terras indígenas. Porque quando você não tem a terra demarcada, isso abre brecha, abre espaço para que novas invasões ocorram. Então, a partir disso, os interesses dos madeireiros, garimpeiros, do setor agropecuário entra em choque com a população indígena e a partir daí ocorre o extermínio da sua população. Então, devido a esses conflitos de interesses na população nativa que luta pela sua terra, pela demarcação dela, e dos invasores, ocorrem vários confrontos no nosso país, principalmente na região norte e centro-oeste. A região norte, pelo fato de ter uma concentração histórica da população indígena, e a região centro-oeste, pelo fato de ser uma região onde ocorre expansão da fronteira agrícola, ou seja, agricultores saem de várias regiões do país, principalmente do sul, vão em busca de novas terras para a produção agropecuária. E as terras, digamos assim, vazias, com menor taxa de ocupação, são as terras do centro-oeste. Então, em decorrência disso, eles vão em busca de novas terras no centro-oeste, inclusive tentam ocupar terras indígenas, inclusive através de grilagem. O que seria isso? A falsificação de documentos. Eles chegam em terras que não estão ocupadas, ou até mesmo terras já ocupadas, como é o caso das terras indígenas, e falsificam os documentos, dizendo que essas terras pertencem a esses novos proprietários. Então, como dito anteriormente, a FUNAI é um órgão do governo, a Fundação Nacional do Índio, e cabe a essa instituição promover estudos de identificação e delimitação, a demarcação, regularização de terras, e a FUNAI também ela condena e implementa as políticas, coordena na verdade, e implementa as políticas de proteção aos povos isolados e recém-contratados. E ainda é papel também da FUNAI promover políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável dessas populações. A atuação da FUNAI
está orientada por diversos princípios. Então, assim, a atuação menor ou maior da FUNAI vai depender do governo vigente no Brasil. Nos últimos anos, os novos governos fizeram a opção de dar um respaldo menor para a FUNAI. Então, em vista disso, a demarcação de terras está ocorrendo no Brasil e, consequentemente, a população indígena está sendo exterminada.